Eu há muito tempo esperava a animação como Vox Machina, uma obra audiovisual que finalmente representasse de maneira fiel o RPG de mesa. A forma imprevisível como esse tipo de história se desenrola, a riqueza e o detalhismo dos mundos ambientados, além das soluções e estratégias que os personagens tomam para sair dessas situações difíceis. O que eu sinceramente sinto muita falta na maioria dos animes de temática medieval, que são muito direto ao ponto e lugar comum. Produzido na Amazon Prime, Vox Machina não decepciona, possuindo personagens carismáticos e muito bem desenvolvidos, cada um com uma subtrama específica, desejos e objetivos. Claro que uns são mais bem trabalhados que os outros, mas com o decorrer da análise vocês vão entender um pouco por quê. Com diversas referências a D&D e RPG de mesa. Se você é alguém que curte esse tipo de coisa, vai ficar maravilhado com essa história. Apesar dela ser bem confortável e acessível se você nunca jogou esse tipo de jogo, o que é um ponto bem positivo. Mas antes de irmos para a história em si, vamos falar sobre os criadores da série. Critical Role é uma websérie americana no qual um grupo de dubladores profissionais jogam Dungeons and Dragons, sendo a primeira campanha deles justamente a Vox Machina. Ou seja, é tipo uma mesa de Call of Cthulhu do Jovem Nerd, sendo bem popular na verdade. O que foi uma excelente ideia e o que eu senti refletido na própria série animada. Mesmo sendo arquétipos simples, do bardo, do bárbaro e esses outros arquétipos de personagem de ficha de RPG, tudo parece muito natural e fluido, o que torna a história muito divertida e cativante de se acompanhar. Mas, afinal, sobre o que é a lenda de Vox Machina? Na trama temos um grupo de mercenários de índole muito questionável. Olha só, tem até referência de Motosserra Man aí, ó. Aí a referência aí, ó. Aí a referência aí, ó. Eles estão sem grana e decidem atender um chamado do reino que está enfrentando uma criatura terrível e que aparentemente é invencível. E o grupo é formado pelo bárbaro Grog, a clériga gnomo Pike, os meios-elfo irmãos gêmeos Vex e Vax, o atirador humano Percival, a druida meio-elfa Kelif e o bardo gnome Scalan. Agora o grupo tem essa última chance de fazer seu nome, porém o reino esconde mais perigos e mistérios do que eles imaginam. Os 9 episódios que vi até agora se dividem em 2 arcos, um inicial de 2 episódios e um grande arco de 7 episódios que não acabou ainda, mas que o episódio 9 tem um gancho muito bom. O modo como os acontecimentos ocorrem é quase sempre inesperado. O que me parece, já que eu não vi as streams da Critical Role, é que boa parte do roteiro da história se baseia nas próprias aventuras da campanha, o que é uma forma bem interessante de se contar uma narrativa, apesar de não ser exatamente uma novidade. O Philip K. Dick disse em entrevistas que usou o tabuleiro de Xing para usar os direcionamentos no livro O Homem do Castelo Alto. Mas Nash, o que tem a ver as streams com essa imprevisibilidade da história? Simples. Uma mesa de RPG, diferentemente de um jogo eletrônico, depende muito menos de status e muito mais de sorte no dado e a habilidade de arranjar saídas estratégicas e criativas para as situações, já que o que vai decidir se você vai ter sucesso ou não na sua jogada, no seu ataque, defesa ou qualquer coisa do tipo, vai ser a rolagem do dado. Então às vezes você vai precisar usar uma estratégia ou usar de um certo improviso para poder lidar com aquela situação. E mesmo uma situação muito bem pensada pode falhar se o dado der 1. Sendo que em alguns sistemas de RPG a luta é até mesmo desaconselhada. E isso acontece bastante durante a animação. Os personagens precisam adquirir informações e deduzir a partir dessas informações como derrotar oponentes, localizar itens ou chegar nos próximos objetivos. Quando eu vejo um acerto em enrascada na história, eu sempre penso: alguém tirou um 1 aí no dado, hein? Eu também curti bastante o uso da violência dentro da história, porque sim, ele é muito violento. Não veja na sala da sua avó, ela pode ter um infarto. Ou ela pode gostar também, né? Tem uns idosos aí que são bem vida louca hoje em dia. Porém, comparar a Vox Machina com The Boys é meio leviano demais, porque o que eu gostei dessa história é que, mesmo que ela seja muito violenta,
Vox Machina não tenta ser Ed, olha como eu sou trevoso e adulto. O que acaba sendo muito mais uma visão adolescente do que é violento e gore do que qualquer outra coisa. Ele também não é cínico ao ponto de tratar todos os seus personagens como canalhas. Acho que nesse sentido ele se parece muito com o Invencível, não só porque os dois são animação, os dois são da Amazon, mas sim porque ambas são uma história que, mesmo sendo muito visceral e chocante, conseguem ser narrativas divertidas e até mesmo com uma jornada tocante, que no caso do Invencível fala sobre a relação do Omni-Man e seu filho. Uma vez que a história estabelece que os personagens podem sim morrer da forma mais horrível possível, ela nos dá uma sensação de imprevisibilidade. Mesmo quando um personagem milagrosamente é salvo, pode ter certeza que outro vai morrer da maneira mais terrível e irreversível, o que torna o transcorrer dos acontecimentos muito mais crível, mesmo se tratando de uma fantasia com poderes bastante extravagantes. Claro, você pode reclamar de algumas conveniências, como, por exemplo, um personagem com um poder super específico e eficiente aparecendo quando o time mais precisa, ou uma falsa picuinha entre dois personagens, entre algumas outras coisas. Mas, se partimos do princípio de que toda essa história se passou numa mesa de RPG, faz sentido. O cara tirou um crítico e conseguiu fazer aquele ato incrível. Mas eu entendo se algumas pessoas forem ver esses detalhes como uma ajudinha do roteiro. E nesse sentido de história de RPG, Vox Machina me lembra muito Caverna do Dragão, que é basicamente a animação de Dungeons & Dragons, tanto que o nome original da animação é Dungeons & Dragons, tá ligado? Parando pra pensar, esse deve ter sido possivelmente o primeiro contato que grande parte das pessoas tiveram com RPG de mesa. Você já parou para pensar sobre a história de Hank e companhia? Eles exploram um mundo hostil, que nem sempre será amigável com eles, na verdade não será nem um pouco amigável com eles. Eles precisarão ajudar pessoas, lutar ou até mesmo fugir dos inimigos poderosos, ou até mesmo se unir a eles. Eu sei que para quem viu a animação inteira diversas vezes sabe que eles não vão conseguir voltar para casa, mas já pensou no quão desolador isso é? É uma história completamente diferente do que se espera de um desenho teoricamente infantil. Se bem que teve umas tretas cabulosas envolvendo esse desenho que, rapaz, tenso. Aliás, isso é uma curiosidade completamente inútil, mas foi a Marvel que produziu esse desenho. É isso aí, o MCU chegou até D&D, daqui a pouco até o nosso canal vai ser comprado pela Disney. Não, nós não compramos lixo. Sério? Não, até lixo a gente tá comprando. Agora se me der licença, estou indo comprar os direitos autorais de Seiko no Quasar. Lá 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 lá, peitinhos e peitões. Outro detalhe dessa animação é que ela é muito engraçada. As interações dos personagens são incríveis, todos eles são muito hilários. Desde o humor bobo e ingênuo de Grog e Caliph, passando pelo sarcasmo de Vax e Vex, e até mesmo o jeito safado de Scalan, que é simplesmente perfeito. Fora que é um humor muito mais fluido e natural, o que eu senti bastante falta em Desencanto da Netflix, que mesmo sendo legal, pelo menos a primeira temporada, acaba tendo um humor muito mais de referências, o que acaba fazendo ele ficar passado muito mais rápido. Mas não só a parte cômica da interação dos personagens, mas também os arcos deles. O primeiro episódio em si é muito bom para demonstrar isso. Detalhes pequenos como uma mão decepada ou uma moeda ganham um peso dramático absurdo conforme a história vai passando. Uma narrativa compacta que entrega muito mesmo tendo pouco tempo. Principalmente dos personagens Spike e... Não principalmente dos personagens, mas eu creio que todos os personagens ele tem um desenvolvimento legal. A relação da Pike com o Grog, a relação dos irmãos Vex, o desejo do Percival de ter vingança, e isso vai consumindo ele aos poucos, as pessoas ao redor dele vão percebendo isso, a insegurança da Caliph, que ela precisa atingir grandes objetivos para poder voltar para casa. Ela não vai conseguir voltar para casa enquanto ela não conseguir atingir um objetivo específico. É incrível o quanto que essa história consegue fazer com apenas 9 episódios. É uma história que te cativa desde o começo e depois não para. Ela está sempre te apresentando uma
coisa interessante, um detalhe sobre um personagem ou uma situação divertida. Eu garanto pra você que se você começar a assistir, você vai maratonar tudo. Até mesmo porque não são episódios tão grandes, é mais ou menos o tempo médio de um anime normal. E como ele está em 9 episódios, você consegue em um dia assistir tudo. Então tá aí a minha super recomendação. Esse é o final do vídeo, eu agradeço a você que está assistindo de manhã, de tarde, à noite. Temos os nossos parceiros, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Lançamos vídeo todas as segundas-feiras ao meio-dia, podcasts novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com. Acessa lá que tem artigos de vários tipos, tipo cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!